Oi, pessoal! Aqui é a professora Michele de Artes. Vou gravar então essa videoaula para vocês falando sobre o nosso tema da semana 16, que são os fundamentos da dança. A dança é uma forma de arte na qual se utilizam movimentos com ritmo ou de um modo organizado, harmônico. Algumas vezes os movimentos são acompanhados de sons de instrumentos, de música, ou são simplesmente os corpos se movendo no espaço. A dança é basicamente isso, é o corpo que se move no espaço. Estudar dança e ser capaz de perceber como o movimento acontece no espaço e no tempo. Essa percepção vai envolver a percepção também de alguns elementos básicos da dança. Um desses elementos muito importante é a forma, que é como se fosse o desenho do movimento no espaço, a estrutura dele. Por exemplo, esse movimento que eu fiz aqui, ó, ele tem uma forma. Ele poderia se tivesse um pinguinho de tinta, ou quem sabe um LEDzinho, aqui já que a gente está no vídeo, ele ia produzir uma linha. E a forma que um movimento tem, muitas vezes é diferente da forma de outro movimento. Por exemplo, que foi o exemplo que eu coloquei no texto, um movimento pode ser circular, um movimento circular. Isto é uma forma. Vocês conseguem quase enxergar, né? Como se fosse um desenho, um movimento circular. Ou pode ter uma forma em zigue-zague. Pode ser feito de uma forma de zigue-zague. Ou ainda, a gente pode misturar essas duas formas e produzir uma terceira, que seria mais ou menos isso aqui. Um outro elemento da dança que a gente vai ver daqui a pouquinho no vídeo ali, melhor, que é a variedade. E é um aspecto que está relacionado também à forma. O que acontece? São várias formas que elas se misturam e às vezes geram uma forma maior. Basicamente, a dança, com relação à forma, ela vai ser construída por essa variação, por essa variedade de formas e também de outros elementos. Agora, a gente vai passar ali para o computador, a gente vai entrar no computador, eu vou entrar no computador, porque eu vou comentar alguns vídeos e aí vocês acompanham que a gente vai ver os elementos da dança explicados através das imagens, ok? Então, pessoal, como eu falei para vocês, cá estou no computador, ou pelo menos a minha voz está. Prestem atenção nela, que é importante nesse momento. E vou mostrar para vocês este vídeo onde vocês conseguirão enxergar, como eu havia comentado para vocês ali na introdução, as linhas do movimento. As linhas que formam o desenho, a forma do movimento, mas não é do movimento de um corpo humano, e sim de corpos celestes. É como se fosse aqui a dança dos planetas do nosso sistema solar e do Sol se movendo no espaço sideral. Vamos lá. Hum.
É bem um desenho mesmo, não é, pessoal? E um desenho bonito. Mas, no entanto, de certa forma, é um desenho como que mais simples do que o desenho que formaria o movimento, ou melhor, os movimentos dos dançarinos que nós vamos assistir agora nesse próximo vídeo, ok? Vamos lá então. Certo? Neste trecho de vídeo, então, nós vamos observar a variedade de formas que compõem a coreografia, sendo que, como eu falei para vocês, aqui nós temos formas complexas que em vários momentos são feitas de outras formas menores, que vão constituir as formas maiores e as várias formas juntas formam a dança. Lógico que também teremos outros elementos que serão vistos depois. Vamos assistir o vídeo então. From walking home and talking low, seeing shows in evening clothes with you, from nervous touch and getting drunk. Bem, eu falei que era só um trechinho. Depois, se vocês quiserem assistir o vídeo inteiro, eu vou deixar o link nas descrições, certo? E vale a pena assistir, é bem bom mesmo. Mas só nesse trechinho a gente já conseguiu observar essa variedade. E se nós fôssemos ter as linhas dos vários movimentos e de cada movimentinho, de cada partezinha do corpo aqui, a gente ia ter muita linha, não é? É bem interessante, assim, de ver como a dança é construída. Vamos, então, para o próximo elemento, que é a repetição. A repetição. A repetição. A repetição das formas, de uma mesma forma, mais de uma vez. Podem haver 2 ou 3 ou 4 formas que se repetem um certo número de vezes para se construir a peça de dança ou uma parte dela. E aqui nesse vídeo a gente vai ver muito claramente isso. Vamos lá. Paramos por aqui, embora dê vontade de repetir ou assistir mais um pouco, mas nós vamos passar para um próximo vídeo onde veremos mais um dos elementos básicos da dança, também relacionado à forma, que é a harmonia. Mas nós ainda não estamos vendo ela não. Eu pausei o vídeo num momento em que o movimento não estava tão harmonioso assim. E vocês vão notar quando eu colocar para reproduzir o vídeo a diferença, porque a harmonia é um aspecto da forma que nos causa uma sensação agradável e tem a ver com o modo com que
as partes dessa forma tá ordenado. Em geral, essas partes, elas combinam. Existe uma concordância entre elas, uma regularidade, uma passagem suave de uma para outra, que são características da harmonia. E a gente vai ver agora. Just let it be. Why don't you be you and I me? E neste finalzinho já sai da harmonia. A gente já tem uma ruptura, uma quebra daquela sequência de movimentos que concordavam uns com os outros. E a gente teve já aqui um certo contraste, que de certa forma é o contrário da harmonia. E vamos ver um pouquinho mais disso no próximo trecho de vídeo. Aqui nós vamos ver 2 exemplos, 2 ou 3, não estou lembrada agora, de contraste acontecendo. O contraste é quando existem movimentos entre os quais a gente percebe uma diferença assim nitidamente. A diferença entre as formas ou então entre a velocidade dos movimentos, ela acontece de uma maneira assim mais brusca, mais marcada do que na harmonia. Outra coisa que vai acontecer aqui lá no finalzinho, que é o contraste também criado pela mudança de direção do movimento, que foi o que aconteceu lá no nosso outro vídeo, lá no finalzinho, quando eles apontaram o dedo um para o outro, que eles mudaram a direção em que eles estavam indo, assim, de um modo mais brusco. Aqui também vai acontecer isso, e vai acontecer também o contraste em função da velocidade, que já é um fator, um elemento da dança ligado ao tempo e não exatamente à forma. Assim como as mudanças de direção dos movimentos são fatores relacionados ao espaço e também à forma. Pois bem, vamos ao vídeo. Só antes já vou preparar vocês, porque ele não vai começar direto com o contraste. Ele vai começar com um movimento lento e harmonioso, que depois vai contrastar com outro. Ó, mudança de velocidade. Outra mudança de velocidade e a mudança de direção. Mais uma vez. Viram? É interessante como esses contrastes, eles trazem intensidade para a dança. Mas então, gente, nós vimos como a dança se constitui. Lógico que cada dança, cada apresentação, cada coreografia
tem características peculiares e as combinações, as variações de formas, de velocidades, de contrastes e harmonias, assim como dos outros elementos, vai formar toda uma riqueza e movimento que é a dança. Tchau, pessoal, até uma próxima.